no dia 23 de agosto, foi registrada a queda de um avião em Tver, ao norte de Moscou. Ao que tudo indica, esse avião pertencia ao Yevgeny Prigozhin, chefe do grupo Wagner, aquele grupo de mercenários ou de segurança privada que tentou fazer uma rebelião contra o governo russo recentemente. Uma rebelião essa que foi mal sucedida. Inclusive tem um vídeo já aqui no canal do Zona Curva em que eu expliquei um pouquinho sobre esse processo da rebelião armada. Depois que os militares do grupo Wagner tentaram marchar até Moscou e efetuar um golpe de Estado e não conseguiram, foram detidos no meio do caminho, houve um acordo entre o governo russo e o grupo Wagner para que esse motim fosse suspenso e que as atuações do Wagner na Ucrânia também fossem retiradas. Desde então, todos os soldados do grupo Wagner que quisessem poderiam se exilar em Belarus, assim como seu chefe, Yevgeny Prigozhin, também deveria ficar em Belarus, que é um país aliado da Rússia. A princípio, essa foi a resolução para esse motim que aconteceu nos últimos meses, mas até então era uma questão de tempo realmente para que houvesse algo um pouco mais duro por parte do governo russo. Uma das grandes questões é que a forma de lidar com essa questão, com esse líder do Wagner, que foi considerado pelo Putin como um traidor, aparentemente havia sido uma forma muito branda. Então havia já algum tipo de tensão no ar, algum tipo de rumores de que o Prigozhin correria algum tipo de perigo, mesmo tendo cumprido a sua parte do acordo e estado em Belarus em exílio político. Hoje, então, a gente teve um vídeo sendo divulgado da queda desse avião, um avião que, pelas características externas, bate de fato com a aeronave de posse do Prigozhin. Ao todo foram confirmadas até o momento 10 mortes e o Prigozhin está entre a lista de passageiros. Ainda não temos a confirmação da sua morte de fato. Pelo menos a mídia russa ainda não divulgou se essa informação já foi disponibilizada ou não. Ainda não temos o reconhecimento do corpo, mas 10 mortes já foram confirmadas, dentre eles, muito possivelmente, o próprio Prigozhin, que foi visto pela última vez em um vídeo, aparentemente na África, mas até então não tínhamos muitas confirmações sobre o seu paradeiro, como de fato estava sendo cumprido esse acordo que ele realizou com o governo russo. Dentre a lista de passageiros também está Dmitry Utkin, que é o principal comandante militar do grupo Wagner, também não teve sua morte confirmada ainda. Nós já temos o reconhecimento de 8 corpos, mas ainda é necessário a confirmação de fato dessas mortes para que a gente possa ter certeza. Por enquanto, então, nós temos essas informações. O governo Biden também já emitiu um comentário breve, ainda não tivemos muitos detalhes a respeito. O Biden, ao sair de um compromisso em que ele estava, comentou que não se sentiria surpreso com aquela notícia, que não estava necessariamente surpreso com a morte do Prigozhin, que já havia essa expectativa. Então, de alguma forma, ele deixa uma dica de que ele estaria culpando o próprio governo Putin por essa morte. O vídeo que foi divulgado da aeronave caindo mostra que uma das asas não estava na aeronave, então não havia pelo menos sinal de explosão, por exemplo, ou de algum ataque direto, mas no momento da queda a aeronave contava com apenas uma de suas asas. Então nos dá a entender também que não necessariamente foi uma questão de um acidente, mas pode ser um ataque proposital ao líder do grupo Wagner, que é um dos principais desafiadores do Putin, mesmo tendo o seu motim sido realizado de forma fracassada. A gente precisa lembrar também que antes de sair realmente culpando um lado ou um outro, é necessário a gente entender como que funciona o governo russo e por que seria uma possibilidade real esse ataque ter partido do próprio Kremlin. A Rússia é uma autocracia e existem, de forma geral, 3 tipos de autocracias no mundo. As autocracias de regime militar, como por exemplo os regimes que a gente teve aqui no Brasil,
né, ditaduras militares, nós temos os tipos de governo de partido único e nós temos regimes personalistas. No caso da Rússia, estamos falando de um regime personalista em que grande parte do poder do governo advém do carisma do próprio líder. Então o líder, no caso, o Putin, o presidente, ele precisa a todo momento manter essa sua imagem de estabilidade, por um lado, mas também de força, né, de equilíbrio, um líder que tem que ser carismático para a sua população. Ele tem que mostrar para a população que ele é forte, que ele consegue prover segurança para a nação e que, portanto, ele é a melhor pessoa para ocupar aquele cargo. Estes regimes personalistas acabam tendo mais dificuldade de se manter a longo prazo justamente porque a base de sustentação é uma única pessoa, então fica muito mais difícil, né, de conseguir realmente equilibrar tudo isso a longo prazo. Mas o governo russo, a princípio, é um governo bem sucedido de governo, né, de regime personalista, justamente porque a figura do Putin consegue concentrar grande parte do poder e da admiração na Rússia. A partir do momento que nós temos uma pessoa como Yevgeny Prigozhin, que sai do próprio governo russo, né, ali das bases da oligarquia russa, se torna uma pessoa importante por meio do grupo Wagner, que é esse grupo paramilitar privado, e passa a desafiar essa autoridade central do presidente russo, ele se torna um problema para o Kremlin, justamente porque ele está desafiando as próprias bases do governo, as bases fundamentais de sustentação. Então, por isso que quando houve esse acordo, que a princípio foi um acordo brando, né, por parte do Kremlin, houve algum tipo de preocupação se isso se sustentaria de fato, ou se nós veríamos, como estamos vendo agora, algum tipo de ataque, algum tipo de atentado, alguma coisa que de fato eliminasse o Prigozhin e o perigo que ele representaria para o governo do Putin. Mas, de novo, eu acho que ainda é muito cedo para a gente tirar qualquer tipo de conclusão a esse respeito. Por enquanto, o que temos, né, tendo em vista que foi um acontecimento recente, nós temos que o avião de fato caiu, ele bate com as descrições da aeronave do Prigozhin, ele estaria a princípio na lista de passageiros, assim como o Utkin, que é esse comandante militar do grupo Wagner, e as suas mortes ainda precisam ser confirmadas pelo governo russo. O governo russo já declarou que abriu um inquérito para investigar a queda desse avião, mas por enquanto ainda precisamos de muito mais informações para termos as respostas que necessitamos. Então, por enquanto é isso, eu espero que essa informação para vocês seja relevante e assim que tivermos novas atualizações, eu venho por aqui. Até o próximo vídeo.